Dando continuidade para o nosso próximo tema, eu convido o engenheiro agrônomo Marcos Vinícius Goda Jimenez para falar sobre o tema Tecnologia de Aplicação de Defensivos. É com você, Marcos. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comentado no nosso dia a dia, que é a tecnologia de aplicação. Já que é uma operação que mais acontece durante o ciclo da cultura, e é muito importante a gente conhecer e saber algumas características para que tenhamos sucesso nessa operação. Tá? Então, para começar, a gente tem que saber o que é tecnologia de aplicação. E ela nada mais é que o emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcionam a correta aplicação do produto no alvo, com quantidade necessária, ou seja, com aquela quantidade de gotas por centímetro quadrado, com aquela cobertura desejada, de uma forma econômica, já que a lavoura é uma fonte de renda para o nosso cooperado, então toda operação tem que dar um retorno para ele para se tornar viável. E também ter o mínimo de impacto ambiental possível, já que a agricultura tem que ser sustentável também. E na junção de todos esses itens, esses fatores mencionados, nós queremos uma eficiência maior de controle do nosso alvo. E, consequentemente, alinhando conhecimento a isso, nós teremos. E quais cuidados nós devemos tomar para que tenhamos sucesso? Primeiro é conhecer, é saber das condições climáticas, é cuidar da umidade relativa do ar, da temperatura e da velocidade do vento. Também temos que fazer a manutenção correta do nosso equipamento, já que nós tomamos cuidado antes de plantar, fazendo a manutenção das nossas plantadeiras e antes da colheita das colhedoras. Então, com o pulverizador não é diferente. Então, nós temos que saber regular certinho, fazer a regulagem do sistema de pressão, padronizando em todas as seções da barra, fazer a aferição dos bicos, tomando cuidado com a variação de 10%. Se esse bico apresentar uma variação para mais ou para menos de 10%, essa ponta tem que ser substituída. Tá? Cuidar com vazamentos e mangueiras mal posicionadas. Por quê? Isso pode influenciar na nossa qualidade de aplicação. Cuidar também com áreas habitadas, né? Em torno de cidades, escolas, vilas rurais, hospitais, porque há circulação de pessoas nessas áreas. Então, cuidando com a nossa aplicação, nós evitamos também a intoxicação e a contaminação. Sempre cuidar também com culturas vizinhas sensíveis, porque se a gente está aplicando, por exemplo, um herbicida e nós temos no vizinho uma cultura instalada que não confere resistência a esse herbicida, nós temos que utilizar uma ponta que tenha uma gota mais grossa, se a ocasião nos permitir, para que não ocorra deriva e não prejudique o desenvolvimento da cultura em questão. E sempre utilizar o EPI, que é para a segurança do nosso cooperado e do operador que estiver realizando a aplicação. E a pergunta que sempre nos fazem, e que é muito comum, é sobre ponta de pulverização. Qual ponta é melhor para mim, na minha propriedade, ou se eu tenho uma ponta que eu consiga fazer tudo? E já adiantando a resposta, infelizmente nós não temos. Se tivesse, facilitaria muito o trabalho do engenheiro agrônomo ou do nosso cooperado na propriedade. Mas quando nós chegamos lá na Coamo para escolher uma ponta, nós nos deparamos com uma infinidade de cores, marcas, modelos, e nisso surge a dúvida: que ponta eu devo escolher para realizar a aplicação? Então, daqui para frente, a gente vai tentar esclarecer esse tipo de dúvida. Então, o que eu devo considerar para a seleção correta da ponta de pulverização? Primeiro, é conhecer o local que irá acontecer a aplicação e a vegetação presente nessa área. Por quê? Também, conhecendo isso, eu vou saber qual é o meu alvo de interesse, se é uma doença, se é uma praga, se é uma planta daninha. E conhecendo o hábito dela, eu vou fazer a escolha mais assertiva possível. Porque se eu tiver, por exemplo, uma cultura de soja instalada
e ela estiver no estágio de desenvolvimento inicial, as ruas, as pragas provavelmente estarão mais expostas, porque as ruas ainda não estarão fechadas. Mas se eu tiver no estágio reprodutivo, lá em enchimento de grão, aí já é diferente. Eu vou necessitar de uma cobertura melhor, de uma penetração dessas gotas melhor, porque eu vou ter um dossel numa planta muito fechada. Então eu vou precisar de gotas mais finas e um maior volume de cauda para conseguir atingir meu alvo lá embaixo. Tá? Também tenho que saber qual defensivo vou utilizar. Se é um fungicida, se é um herbicida, se é um inseticida, se é um fertilizante foliar. Por quê? Cada um tem uma translocação dentro da planta. Então, cada um vai ter um comportamento. Eles podem ser de contato ou sistêmico. Os herbicidas de contato ou produtos de contato necessitam de uma cobertura melhor, de uma área de contato maior. Então, assim, consequentemente, terei que usar pontas que me dêem gota mais finas ou médias, dependendo da minha ocasião de clima. Por quê? Se eu tiver em locais que a temperatura sejam maiores que 30 graus, né? E a umidade relativa do ar no dia tiver menos que 55% e ventos um pouco acima do permitido, do ideal, essa aplicação vai estar um pouco comprometida. Então eu tenho que aliar a escolha do bico com o momento certo da aplicação. Então eu vou ter que escolher um bico com uma gota média, provavelmente, porque com a temperatura muito alta, a vida útil dessa gota será um pouco maior do que uma gota fina no ambiente. Ela vai evaporar um pouco mais devagar e vai dar tempo da planta absorver esse produto. Tá? E se eu tiver um vento muito forte também em regiões altas, eu vou ter problema com deriva. Então, eu vou ter que usar uma ponta que me dê uma gota maior. Então, o exemplo que a gente dá nesses casos é uma ponta com indução a ar, ou uma gota que tem um pré-orifício, porque nisso ele vai me dar um espectro de gotas um pouco maior, o que vai me facilitar no manejo da deriva. E sempre avaliar antes das aplicações se eu consigo aplicar ou não, porque se eu não tiver as condições todas favoráveis, eu tenho que esperar algumas horas ou um dia para realizar essa aplicação. Agora nós vamos falar sobre o momento para realizar a aplicação. Então, geralmente nós vamos ter aqui uma realidade de dessecação pré-plantio, onde nós vamos realizar a dessecação das plantas daninhas ou eventualmente algum inseto com produtos que tenha registro para essa modalidade. Como vocês viram na estação de plantas daninhas, eu posso ter o capim amargoso, onde eu posso ter ele entocerado, com muitas folhas, e eu tenho que fazer um manejo para um controle eficiente. Então, eu vou ter que diminuir a massa foliar e o tecido de reserva, consequentemente fazendo uma roçada manual ou química. Se eu optar por uma roçada química, eu vou usar um produto de contato, onde eu vou necessariamente ter que ter um volume de cauda mais alto e também utilizar pontas que me dê espectro de gotas mais finas ou médias, dependendo do clima que você tiver no dia da aplicação. Realizado o plantio, as plantas começam a emergir. Então, na pós-emergência inicial, nós usamos geralmente produtos sistêmicos, onde nós vamos poder utilizar bicos com um espectro de gota um pouco maior, a exemplo de um bico com indução a ar ou com pré-orifício, e também flexibilizar um pouco o volume de cauda, que esse tipo de operação me dê a oportunidade de fazer isso. Começando aqui as fases iniciais reprodutivas, com a soja já um pouco menos expostas e mais fechadas, eu terei que utilizar bicos que me dê gotas finas. Porque eu vou necessitar de uma maior penetração dessas gotas. Provavelmente também eu tenho pragas que acontecem nesse estágio da cultura, onde elas têm o hábito de ficar mais embaixo da planta, onde eu vou necessitar de uma penetração maior nessa planta fechada. É onde eu vou ter que utilizar um volume de cauda maior e também um bico, uma ponta que me dê espectro de gotas mais finas
a médias. E também no final do ciclo da cultura, onde eu posso realizar a dessecação dessa soja para uma pré-colheita, para uniformizar as plantas, já que eu tenho plantas muitas vezes que retêm folhas e deixam haste verde, e também adiantar para um plantio de um milho segunda safra. Então eu vou escolher um bico semelhante àqueles que eu utilizei com fungicida. Por quê? Porque eu vou necessitar de uma cobertura maior e também de uma superfície de contato melhor, para que haja um controle eficiente dessas folhas. E falando tamanho de gota versus cobertura, nós temos aqui uma planta daninha e a gente vai exemplificar no tamanho de gota. Observe que nessa primeira foto nós temos um tamanho de gota maior, uma gota grossa. Nessa segunda, uma gota intermediária, uma gota média. E nessa terceira foto, uma gota fina. E a vazão dessa aplicação foi a mesma. Então, notem que, apesar da vazão ser a mesma, o nosso nível de cobertura, de acordo com o tamanho de gota, é diferente. Então, nisso, nos alerta as diferentes posições, utilização de pontas ao longo do ciclo da cultura, seja para soja, trigo ou milho, funciona com o mesmo raciocínio. E aqui seria uma ocasião ideal, né? É o nosso sonho, que é uma pulverização onde a gente tenha 100% da área coberta, atingida, protegendo 100% a nossa folha ou a nossa planta, ou que o nosso alvo seja atingido dessa maneira. E aqui a gente vai apresentar uma animação elaborada pela TIGET para o nosso encontro, que é uma realidade virtual, que mostra o efeito do tamanho de gota com a ação do vento. Então a gente vai mostrar a importância da escolha da ponta quando as condições climáticas não são favoráveis. Aqui a gente tem 3 pontas diferentes, todas com a mesma vazão e trabalhadas com a mesma pressão. Tá? Então a gente tem 3 espectros de gota, das gotas finas, que são as cores mais frias, e as gotas grossas, que são as cores mais quentes, a vermelha. Então notem que, apesar do bico nos dar a maior parte gota fina, mas a gente tem presença de gotas médias também. Assim, funciona para todos os tipos de bicos, tá? Então a gente vai ter sempre uma porcentagem maior de um certo tamanho de gota, mas a presença de outros tamanhos também. A exemplo dessa gota ultra grossa, que a gente pode ver que tem gotas médias e finas saindo da ponta. E aqui a comparação das 3 para a gente visualizar. E aqui a gente tem o contorno de concentração do volume da cauda e também da velocidade média das gotas. E aqui os efeitos do vento, né, em cima da aplicação. Então, no nosso pulverizador tem 8 bicos diferentes na barra, o que vai nos mostrar o diferente tamanho de gota e o nosso efeito em deriva. Sendo que do lado esquerdo são as gotas mais finas e do lado direito da barra as gotas mais grossas. E uma escala em metros de quanto esse vento de 16 km por hora aqui que foi simulado, lembrando que não é o vento ideal para aplicação, mas é feito de demonstração para vocês verem o efeito da deriva, né? Notem que quando a gente chega para o lado direito da barra, menos deriva a gente tem. Por quê? Porque essas gotas são mais grossas e, consequentemente, o vento leva a uma menor distância. Nesse comparativo, a gente consegue ver o espectro de gota das 3 pontas. Então, a gente tem uma gota mais fina, uma gota média e uma gota mais grossa. E indo para o lado direito da barra, a gente tem uma ponta que nos dá uma gota, na maior parte dela, ultra grossa. E a gente vê o espectro no vídeo
a diferença daquela primeira ponta que nós apresentamos. Então, pessoal, esse vídeo é bem didático, dá pra gente ver bastante a diferença entre as pontas, apesar de ser da mesma cor, da mesma vazão, os diferentes tipos de tamanho de gota que as pontas podem nos dar. E nós temos cada vez os desafios a serem ultrapassados para o nosso sucesso. Então, a gente vê aqui, os nossos equipamentos vêm numa evolução constante, desde lá de trás com os pulverizadores costais, desde os nossos pulverizadores de arrastos até os autopropelidos mais modernos que existem, que muitas vezes a gente acha que o pulverizador vai corrigir alguns erros que é sobre cuidado humano, tá? E nisso a gente, mesmo tendo uma máquina moderna dessa, nós temos que tomar alguns cuidados. A mesma coisa se tiver um pulverizador de arrasto. Nós temos cada vez mais o apelo pelo aumento da capacidade operacional. Então, muitas vezes eu quero fazer mais áreas, né, com o mesmo pulverizador. E muitas vezes, nisso, eu perco a minha eficiência de controle. E muitas vezes eu posso ter prejuízo nessa operação. Mas é muito difícil a gente mensurar esse prejuízo na hora. A gente vai ver lá na frente com uma ineficácia do controle do nosso alvo em questão. A melhoria do desempenho fitossanitário está muito ligado com o controle de alvos difíceis. Então a gente vê que há 10 anos atrás a gente controlava as doenças e pragas de um jeito diferente. Hoje está totalmente mudado. Por exemplo, hoje a gente não pensa em controle de ferrugem de soja, da ferrugem asiática da soja, utilizando fungicida sem multissítio. Então isso faz parte da evolução da agricultura. A agricultura é muito dinâmica e a gente tem que acompanhar isso também. Nós temos cada vez o apelo ambiental, então nós temos que fazer as nossas aplicações, nossas operações com o mínimo de impacto ambiental possível para tornar essa agricultura cada vez mais sustentável. Redução do risco de deriva. Controlando essa deriva, nós também vamos diminuir a taxa de contaminação e intoxicação. E fazer o manejo da resistência, ou seja, fazer uma aplicação mais uniforme possível, não aplicando nenhuma dose maior, nenhuma dose menor. Com isso a gente vai auxiliar e muito no manejo e vai nos ajudar muito no manejo da resistência, tá? E para ter sucesso nas aplicações, nós temos que selecionar as pontas corretamente, ajustar o volume de cauda de acordo com a nossa necessidade e ocasião do momento, conhecer nossos parâmetros operacionais, porque eu tenho que fazer bem feito aquela quantidade diária e não fazer aquela quantidade diária de qualquer forma, só para ganhar tempo. Conhecer das condições ambientais, não aplicar em condições ambientais desfavoráveis, e nisso nós chegamos no momento correto da aplicação. E lembrando, cooperado, sempre consultar seu engenheiro agrônomo no seu entreposto, pois ele saberá da melhor forma possível recomendar para a sua realidade. Afinal, informação e conhecimento bem aplicados é um bom caminho para a gente obter sucesso na nossa atividade, tá? E a mensagem da nossa estação era isso. Agradeço ao Cooperado Coamo pela audiência e obrigado.